A ideia que pudesse ter um efeito perverso sobre a inflação fez com que o Banco Central, evidentemente, deixasse a taxa de juros no mesmo patamar. Bom, o Brasil, como vocês falaram, estava mais bem preparado dessa vez para enfrentar a crise. São pelo menos 15 anos de melhorias institucionais, melhorias de várias ordens, que realmente, redução de dívida externa, enfim, tudo isso. O que eu queria saber é se o fator mercado interno, tinha os bancos também que não eram tão expostos ao mundo lá fora, mais insulados, enfim, tudo isso contribuiu positivamente. Mas a minha pergunta era se o mercado interno não desempenhou papel fundamental, assim, essencial, prioritário, nessa resistência que a nossa economia mostrou à crise, e se isso for verdade, se a resposta for sim, se os programas de transferência de renda condicionada, a política de salário mínimo com aumentos reais, a não aceitação do que se falava tanto e se queria tanto de um aperto na Previdência, etc. e tal, se isso também não é uma explicação para essa resistência. Todos esses fatores que você mencionou de formação da renda, que são menos cíclicos, né, contribuíram muito para a resistência da economia brasileira. Os que não respondem tão rapidamente a uma contração do nível de atividade. Que vamos lembrar que a queda da indústria foi uma queda pronunciada, seríssima, né? Mas esses fatores realmente impediram que a recessão se propagasse com muita violência. E o governo também reagiu muito rapidamente com os estímulos fiscais, né? Com a desoneração do IPI, dos automóveis. O que pesou mais, assim, o que foi mais eficiente? Deixa eu só sim, concluir. desculpa. Não, tudo bem. Eu acho também que o papel dos bancos públicos, eu estava conversando isso hoje com o pessoal interessante que é do setor privado, né? São do setor financeiro privado. O papel dos bancos públicos em, na verdade, impedir que a contração do crédito, porque o que os bancos fizeram foi sair na frente, os públicos, irrigaram o sistema bancário, impediram que você tivesse uma crise de crédito, digamos, mais pronunciada. O Brasil tem alguns fatores que, na verdade, são muito peculiares à economia brasileira, que até a abertura da economia sendo menor, a transmissão do choque foi menor. Quer dizer, certas desvantagens, certos atrasos nossos, no caso, terminaram sendo vantajosos. Mas aquilo que eu havia perguntado, Beluso, essa questão desse conjunto de medidas, se pode se destacar como grande acerto, uma tacada, assim, algo em especial. Foi essa questão da liberação do crédito, foi essa ação dos bancos públicos, ao desonerar determinados setores. O que pode ser o seguro de crédito, mais tarde, que foi criado para permitir que os bancos emprestassem com mais confiança. Tudo isso funciona. Vamos combinar o seguinte. Em primeiro lugar, as pré-condições do Brasil eram melhores por conta de uma situação internacional que a posição do Brasil, internacional do Brasil, favoreceu, porque até as commodities, o preço das commodities caiu menos do que o preço dos manufaturados, né? Então, caiu menos. Então, essa situação, por favor, mas vamos combinar que a ação da política econômica do governo, a gente às vezes tem pudor de dizer isso, né? Eu não tenho razão para ter pudor, porque eu confesso claramente que eu fiquei admirado com a forma como eles agiram. Vocês foram consultados? Assim, naquele momento, houve uma busca de opiniões, de nomes, ou pela atuação já em governos, ou até pela uma relação de proximidade, um aconselhamento, alguém do governo, o Manteiga, o próprio presidente, houve essa busca, o Meirelles? Eu acho que, de maneira geral, o governo esteve aberto a ouvir o setor privado de uma maneira geral e, enfim, economistas ou não economistas, e eu, pelo menos, percebi no campo que eu atuo mais, que é o sistema financeiro, que o Banco Central procurou, de fato, ouvir olhar o que estava acontecendo, sugestões, né? E eu acho que, até pegando o gancho aqui do Beluso, não houve nenhuma bala de prata assim, para ajudar a sair da crise. Foram várias medidas, né, que se complementaram.
e algumas mais eficazes, outras menos eficazes, às vezes tentativas de erro e tal, mas no conjunto você conseguiu trazer a economia para fora da recessão. Eu queria também começar a falar um pouco sobre as saídas. Eu, pessoalmente, acho que, falando como jornalista, então, portanto, um pouquinho mais solto, vão ser, menos aqui no Brasil, vão ser dramáticas. Porque quem enfia 13 trilhões de dólares tem que saber como absorver esse negócio, porque isso é explosivo. Como é que vocês estão vendo, não há agora, ao contrário, um otimismo? Como houve um exagero no pessimismo, não estaria começando a haver um exagero no otimismo em relação a essa recuperação, a saída dessa crise? Eu acho que as opiniões estão mais ou menos divididas, né? Se olhando os textos, digamos, dos economistas, muitos estão prevenindo as pessoas a respeito por exemplo, do fato de que há um otimismo embutido no comportamento das bolsas de valores que não é muito justificado, né, pelo desempenho da economia real. Outros já antecipam, por exemplo, inflação aqui na esquina por conta do déficit. O déficit americano vai chegar a mais de 10% do PIB e a dívida pública americana vai chegar a 80% do PIB. Só para dar não te interrompendo, mas só para dar uma dimensão, Maria Lídia, 10% do PIB de déficit público... É mais de 10%? Quando aqui tem uma gritaria, porque o déficit vai ficar em 2,15, 2,5 esse ano. Uma gritaria que isso é explosivo. Lá é 10. 10. Continua. Bom, você tem problemas, na verdade, já de questionamento a respeito da possibilidade de você manter a taxa de juros tão baixa por conta desse peso da dívida pública. A preocupação, eu não sei se você sabe que os americanos estão preocupados com o que os emergentes bem-sucedidos vão fazer com suas reservas. Né? Então tem muita gente que eles perguntam, oficial e extraoficialmente, né? Como é que vocês vão continuar comprando títulos do governo americano? Né? E claro que é difícil para esses países tomar uma decisão que provavelmente os atingiria de volta se eles parassem de comprar, mas de qualquer maneira se nota no mercado uma desconfiança em relação já à moeda americana, né? O dólar